Olá, meu querido espectador, minha querida espectadora, dando continuidade à gravação das videoaulas dessa playlist, também apresentada, gratuitamente no canal YouTube, como parte concludente e que compõe os cursos ofertados pela empresa que em breve vou fundar, ofertando cursos de especialização lá do centro. Eu já gravei 3 aulas dessa playlist, essa é a quarta. Agora são 14 horas e 22 minutos, 22 de julho de 2026, quarta-feira. O título dessa pesquisa, do livro Medicina e Enfermagem, né, tem a seguinte temática, título temática: o direito à verdade clínica, recusa de pacientes em aceitar documentos médicos incompletos ou incoerentes sob a perspectiva constitucional. Esta pesquisa aborda a proteção jurídica dos direitos autorais na pesquisa científica e as garantias constitucionais do direito dos pacientes e das pacientes, com foco na interdisciplinaridade entre direito, ética e inclusão social. Contextualiza-se no cenário contemporâneo das ciências jurídicas e da saúde, destacando os desafios para assegurar a efetividade destes direitos diante de avanços tecnológicos e diversidade social. A problemática centra-se nas dificuldades legais e práticas para garantir o respeito aos direitos autorais e aos direitos dos pacientes e das pacientes em contextos institucionais e científicos. O objetivo principal foi analisar e integrar as bases legais, epistemológicas e práticas para propor soluções que promovam justiça e inclusão. Metodologicamente, adotou-se o paradigma neoperspectivista vitoriano, integrando teorias do direito, ética e políticas públicas com aplicação do método hipotético dedutivo. A revisão científica foi narrativa e documental, conduzida em bases como Cielo, Scopus e Web of Science, utilizando descritores relacionados a direitos autorais, ética em pesquisa e direito dos pacientes, resultando em 45 trabalhos direcionados. Os principais achados revelam a importância de um arcabouço jurídico robusto, aliado à interdisciplinaridade para a proteção efetiva dos direitos estudados. Conclui-se que, apesar dos avanços, existem lacunas na aplicação prática e na inclusão de grupos vulneráveis. As limitações envolvem a restrição de análises documentais e a ausência de dados empíricos amplos. As contribuições residem na proposição de modelo integrativo para aprimorar políticas e práticas. O valor agregado está no avanço teórico, metodológico e social para a promoção dessa justiça e inclusão em contextos científicos e jurídicos. Como resultados e discussão dessa pesquisa, a seção 4ª desse artigo apresenta 4 subseções relevantes. Impactos da proteção jurídica dos direitos autorais e da responsabilidade civil no âmbito da pesquisa científica e da assistência social. Nessa seção, ou subseção, evidenciou-se que a proteção dos direitos autorais das pesquisas científicas, especialmente aquelas que envolvem dados sensíveis e confidenciais, tem um impacto direto na garantia da integridade ética na produção científica. Autores como Smith, de 2019, destacam que a salvaguarda dos direitos intelectuais fortalece a credibilidade do pesquisador e da pesquisadora e fomenta a inovação. Pesquisas recentes reforçam que o equilíbrio entre o direito autoral e o acesso aberto é fundamental para o avanço do conhecimento científico. A legislação constitucional brasileira, em especial o artigo 5º, incisos 27 e 30, resguarda a propriedade intelectual enquanto promove a liberdade de pesquisa. No âmbito internacional, tratados como acordos TRIPS, da Organização Mundial do Comércio, fortalece a proteção dos direitos autorais, com impactos jurídicos e econômicos globais. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, recurso especial 101.2998, de 2023, reconhece a importância da tutela jurídica destes direitos para garantir a inovação e a ética na pesquisa. Assim, os resultados indicam que a articulação entre direitos autorais e responsabilidade civil e é essencial para a sustentabilidade da pesquisa científica para a proteção dos direitos dos envolvidos, conforme demonstrado também em análises comparadas pelo Tribunal Constitucional Português, Acórdão 3.456, 2026. Garantias constitucionais e direitos dos pacientes em contextos clínicos e sociais.
Nessa subseção, analisou-se profundamente os direitos assegurados aos pacientes, inclusive aqueles com necessidades especiais, como superdotados, superdotadas, pessoas com deficiência. Fernandes, 2022, aponta que a legislação constitucional brasileira reforça os direitos fundamentais à saúde e dignidade amparados pelo artigo 196 da Constituição. Artigos recentes enfatizam que a inclusão e o respeito às especificidades do paciente são cruciais para a eficácia do tratamento e para a promoção do bem-estar social. O reconhecimento jurídico desses direitos também tem respaldo em decisões internacionais, como as do Tribunal Interamericano de Direitos Humanos, caso 200/2019, que defendem a universalidade e a não discriminação no acesso à saúde. A discussão dos resultados evidencia que, para além do aspecto jurídico, a aplicação prática desses direitos demanda políticas públicas integradas e interdisciplinares, conforme reforçado por Beauchamp e Childers, 2019, na bioética principalista. A combinação do arcabouço legal com as práticas assistenciais adequadas constitui um avanço significativo para a garantia dos direitos humanos no contexto jurídico. A aplicação do paradigma neoperspectivista gipfeliano na pesquisa jurídica e social. Nessa subseção, explorou-se a utilidade e as contribuições dessa abordagem para a condução dos trabalhos científicos envolvendo direito, ética e assistência social. A perspectiva neoperspectivista, conforme Fernandes, 2022, proporciona uma base epistemológica que valoriza a coexistência de múltiplas verdades, a diversidade e a inclusão, o que é essencial para pesquisas que lidam com realidades complexas e multidimensionais. A liberdade recente destaca que paradigmas epistemológicos que incorporam humildade e autogestão ampliam a capacidade investigativa e a qualidade das conclusões. Estudos nacionais e internacionais, publicados em revistas de alto impacto, apontam que a integração dessas abordagens facilita a superação de vieses tradicionais, aprimorando as análises jurídicas e sociais. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reflete essa complexidade ao tratar de casos que exigem interpretação multidimensional dos direitos. O paradigma gipfeliano, portanto, promove avanços teóricos, metodológicos e práticos que consolidam o rigor e a relevância da pesquisa. Casos de sucesso ilustrativos na proteção dos direitos autorais e garantias constitucionais do paciente. Nesta subseção, apresentaram-se análises de decisões judiciais e iniciativas institucionais que exemplificam a efetividade das garantias jurídicas discutidas. Exemplos emblemáticos incluem o julgamento do recurso especial 101.2998 pelo Supremo Tribunal Federal, que reforçou a proteção dos direitos autorais em pesquisas científicas, garantindo o equilíbrio entre inovação e acesso. Internacionalmente, destaca-se o Acordo 3456 de 2003 do Tribunal Constitucional Português, que consolidou o princípio de proteção jurídica compatíveis com direitos humanos fundamentais. No âmbito de saúde, o caso 200 de 2019 do Tribunal Interamericano de Direitos Humanos evidenciou a importância da proteção de direitos dos pacientes com necessidades especiais, influenciando políticas públicas em diversos países. Essas decisões foram complementadas por estudos científicos recentes que avaliam a eficácia das normas e práticas em contextos reais, como demonstram Almeida et al. 2023 e Teng et al. 2023. Os cases apresentados ilustram a aplicabilidade das teorias jurídicas, bioéticas e epistemológicas adotadas nessa pesquisa, consolidando o impacto positivo das garantias legais de promoção de justiça, diversidade e inclusão. Né? Os pacientes e as pacientes, né, possuem muitos direitos nas consultas médicas. E muitas vezes, né, não é todo paciente que conhece esses direitos, talvez não conheça tão bem, conheça todos os direitos que tem. Né, são muitos direitos constitucionais. Esse artigo ele serve justamente para isso, para apresentar esses direitos, apresentar a fundamentação jurídica e médica que respalda cada um dos direitos fundamentais que pacientes têm com relação a documentos médicos. É claro, são várias facetas, né, na questão médica. Uma questão são direitos na abordagem à saúde, acesso à saúde, ao sistema único de saúde, aos serviços essenciais de saúde. Aqui está tratando especificamente de documentos, atestados, relatórios, laudos. Se você vai a uma consulta médica
Não importa a área, a especialidade médica, ginecologia, obstetrícia, oftalmologia, clínica geral, psiquiatria, neurologia, seja qualquer, é seu direito ter um documento que você esteve naquele dia, naquele horário, que você conversou aquele assunto com aquele profissional da saúde. Isso tem que estar assinado, carimbado, tem que ter o logo da unidade de saúde, seja posto de saúde, seja hospital, qualquer centro médico, tem que ter. Foi de um ambulatório, seja uma abordagem na rua, às vezes tem, não, um carro lá da área da saúde que abordou você. Não importa onde seja, SAMU, não onde seja. Tem que ter um documento, o que aconteceu ali. E o que está escrito nesse documento tem que refletir com integralidade e coerência aquilo que de fato foi feito ou conversado naquele momento. Se o documento estiver incompleto, talvez você não saiba, mas é seu direito. Reivindicar, claro, não é brigar, mas é reivindicar, dizer, olha, a gente conversou mais do que o que está escrito aqui. A gente conversou A, B, C, D. Aqui só tem A e B. Falta o C e o D. Eu preciso que você coloque C e D para ficar completo. É seu direito fazer isso. Tá? Qualquer pessoa. Tá? Claro que quando se envolve menores, eles são os responsáveis legais que tem que fazer isso. Né? Mas normalmente menores não vão ser abordados sozinhos por um profissional da saúde. Isso, né? Os responsáveis legais estão juntos. Então, acaba o responsável legal falar, não, você, né, conversou comigo, né? Meu filho sobre esse assunto, falou isso, mas não é, aqui não está escrito tudo que foi conversado. Está faltando isso aqui. É preciso. Por que é preciso completar? Porque a questão não é só a questão médica, é a questão jurídica. Se você precisa usar esse documento para uma questão jurídica e está incompleto, o que faltou você não pode cobrar juridicamente mais, porque já não está escrito. Não é, né? Se A, B, C, D foi conversar, só A e B é o que está escrito, no máximo você vai poder reivindicar, caso haja violação de direitos, o referente a A e B. E o C e D? Como é que você vai provar que foi escrito? É uma ilustração, é como se fosse uma casa que você aluga. Se você não faz um contrato de locação, os seus direitos da lei do inquilinato continuam valendo. Não é o contrato que vai determinar o direito que você tem. Mas se você não tem um contrato, o que você vai usar como prova? Por exemplo, se a pessoa te joga na rua, sendo que você pagou aluguel, não respeitou os 30 dias de prazo para você encontrar um outro lugar. Se você não tem nem prova documental nem testemunhal, como é que você vai exigir, de repente, caso você combinou pagar um valor X, que inclui água, luz, isso, aquilo, nanana, e de repente, do nada, a pessoa da hora da casa fala assim, não, eu não vou mais incluir, né, água e luz, vou incluir só aluguel agora. Mas se você já tinha combinado que o valor incluía água e luz, e agora mudou de repente, pois é. Né, existe uma alíquota, né, que é permitida de aumento anual, né, desse aluguel. Todo ano pode aumentar na data do aniversário que você alugou. Se você alugou na data tal dia de tal mês, nesse mesmo dia do mês, né, do ano seguinte, pode aumentar, mas não é qualquer valor. Não pode dobrar o valor, por exemplo, 100%, isso é abusivo. Tem que ter um percentual. E a lei especifica qual é o IGPM, é o índice, né, o IGPM calculado pela FGV, ele é que determina na área, né, de locação imobiliária qual é o percentual. Se você não sabe, não tem como provar qual era o valor base, como é que você vai provar que teve um abuso ali? Era 400, de repente o dono e a dona não mudou nada na estrutura lá, está do mesmo tamanho, mesma quantidade de cômodos, e agora que é o dobro, que é 800. Não mudou nada. E agora já não quer incluir água e luz, mas isso é abusivo. Nem se você procurar PROCON, juizado, nada, você não vai poder fazer nada se você não tem prova. Então, tudo é necessário trabalhar com prova. Vai fazer pagamento? Não paga, não dá dinheiro na mão da pessoa sem ter um recibo assinado. Não faz um PIX sem ter um PDF comprovando a conta que saiu o dinheiro, que é a sua, a conta que entrou o dinheiro, para ter o nome e CPF da pessoa. Não adianta estar escrito honesto na testa da pessoa, ninguém, isso não prova nada. Tá? Se um dia você precisar, se você não tiver provas, você não vai ter como reivindicar seus direitos. Né? Então, é direito. Da mesma forma que é direito de chegar para um dono ou uma dona de um imóvel, exigir um contrato de locação, ou no mínimo, que tudo ali seja documentado, é recibo, é PIX, né, por PDF, dá o dinheiro na mão sem comprovante. Sempre tem algum vizinho que sabe que você mora ali. Não precisa falar para o dono, para a dona, né, para não levantar, de repente, né,
né, a preocupação que você vai processar. Não, não é para ir processar, mas é como proteção, como cautela. Não precisa falar que você conhece o vizinho, você simplesmente conversa com pessoas da localidade, né, sempre vai mantendo, né, para a pessoa ser testemunhas. E assim, não precisa chegar para a pessoa e falar: olha, eu estou conversando com você porque eu quero que você seja testemunha de uma eventual violação de... Não vai fazer isso, ninguém vai querer ser sua testemunha. Vai achar que você é problemático, querendo, né, criar confusão. Não, você não precisa, simplesmente você falar: oi, bom dia, tudo bem? Né? Conversa com ele no dia a dia. A senhora mora aqui, minha vizinha, que legal, que bacana. Olha, eu trabalho ali, você trabalha aqui. Nossa, eu converso todo dia, né? Você pega o metrô lá comigo. Só que falar isso tá bom. Ela já sabe que você mora ali. Ela sabe o seu nome, sabe que você mora ali. Tá bom, não precisa falar mais nada. Se um dia você precisar de testemunho, você não precisa chegar nela. Você pode, você não vai fazer isso, ninguém vai. Você sabendo o nome dela, sabendo que ela mora do lado, simples. Lá na hora que você processar, você só coloca o nome dela, coloca o endereço dela, diz que ela é sua vizinha, que ela sabe que você mora ali. E pede, né, para o juiz intimar. E quando ela for, claro, aí se ela vai ser honesta ou não, aí já não é uma coisa sua nem do juiz, aí é questão da pessoa. A pessoa, no dia da audiência, se ela for honesta, ela vai falar: não, sim, eu converso com ele direto lá. Ele mora do lado, assim. A gente bate papo, coisa do dia a dia, coisa rápida, assim, na ida do trabalho, na volta, assim. Ele não é muito, né? Ele não se envolve, né? A vida dele é dele, minha, mas eu sei que ele mora lá. Pronto. Isso é suficiente para ganhar a causa. Então, isso serve para conseguir testemunho em qualquer área. Tá? Não precisa, você não vai falar para a pessoa que ela pedir para a pessoa se testemunho, que ninguém vai. O ser humano tem medo de se envolver. Ainda mais a parte contrária, né? Com alguém que ela conhece, fica com medo de retaliação. Né? E também não vai falar para a dona do imóvel, né, para a pessoa responsável ali, né, por caso de violação de direito, que você está, né, conversando com pessoas para ser sua testemunha, porque senão a pessoa fica com medo de você. Pensa mal. É uma questão de prevenção, precaução, é uma questão de criar problema. Né? Então, essa ilustração é para mostrar que documentos, né, são necessários. E não só isso, que as informações também sejam completas, que elas sejam fidedignas, sejam coerentes com aquilo que de fato ocorreu uma consulta envolvendo a questão médica. E no caso de contar a evocação de imóvel, seria a condição que você combinou. Você combinou com X, ali vai ter que estar o valor que você combinou, com a forma de pagamento, a data do pagamento, o que aquele valor inclui, né, a data, todo ano que vai poder aumentar, o valor, o percentual que vai poder aumentar, tem que estar tudo ali certinho. Não assine nada sem antes ler, sem antes concordar com tudo aquilo que está escrito. Se você tem dúvida de alguma coisa, diga que você vai levar o contato com o advogado comigo para depois você assinar. Aliás, com o advogado dele, você assina na presença do advogado. É para você não assinar alguma coisa que depois te prejudique, gere dano para você mesmo mais tarde. Na questão médica também. Se algum médico ou médica, né, você pediu para completar um documento, não assine nada antes de ler. E não assine nada que você leu e viu que está faltando alguma coisa. Ou que aquilo que foi conversado não foi o que está escrito. Se você pensa numa consulta médica, para ver a questão que é séria, você pode, né, você, espectador, pode pensar que não é tão sério, depende das pessoas. Se você chega lá para fazer um diagnóstico seu, de alguém da sua família, de repente um filho, né, o que foi conversado, claramente é um diagnóstico A. E a médico, o médico vira para você e diz: o seu filho, sua filha tem um diagnóstico tal. Só que entrega um documento falando de um outro diagnóstico. Fala a conversa A com você, mas o que está escrito é B. E aí? Como é que faz? Diagnóstico A leva a prescrição A, leva a atendimento necessário A. Diagnóstico B leva a prescrição B, a diagnóstico médico B. Cada um seus direitos. Direitos de A não são iguais aos direitos de B. Como é que você vai exigir, por exemplo, o direito do seu filho e sua filha numa escola, numa empresa, se você conversou A e o laudo ou atestado está dizendo B? O documento é o que vai valer. Ninguém sabe o que você conversou com o médico na consulta. O documento é que está traduzindo isso. Se você não exigir que seja exatamente aquilo que foi escrito, você não tem como exigir direitos mais, nem seus, se o atestado for para você, nem para, né, o paciente, se for algum ex da sua família, por quem você é responsável. Então, é necessário que aquele atestado, relatório, parecer, seja qual for o documento médico, ele seja completo e seja coerente. Não é arrumar confusão se você simplesmente falar educadamente para o profissional da saúde: este documento está faltando informação. Por favor, você completa para mim? Eu não posso assinar, não posso levar para casa sem ser completo.
Simplesmente diz isso. Se não fizer, não precisa arrumar confusão. Fala com a supervisão, né, com a supervisão lá do posto de saúde, fala, né, com a enfermeira-chefe, fala, né, com o médico-chefe, né, fala, né, com a seção, né, e chefia, né, o SAMU, fala com o jurídico do hospital. Né, você fala, tem mecanismo. Tá? Fala, faz uma reclamação na ouvidoria da unidade, né, para você ter o documento, né, completo, né, coerente. Isso é sério. E a seriedade, ela fica séria quando precisa para fim jurídico. Talvez você pegue só um atestado naquele dia, coisa corriqueira, isso não é certo, porque se for coisa corriqueira, talvez você nem precise. Mas o dia que você precisar para fim jurídico, e aí? O que vai fazer? Como é que faz para voltar lá atrás, naquela data, para ver se você nem lembra mais? Nem aquele documento incompleto você não tem mais. E aí? Aí fica difícil. É importante, né? A gente saber dos nossos direitos e reivindicar de uma forma adequada. Claro, reivindicar simplesmente só pedir para completar a informação. Nenhum profissional vai querer brigar com o paciente, pedir para você. Aí foi outra questão de erro técnico. Desculpa, eu esqueci aqui, nós mesmo, a gente conversou A, B, C, D, não foi só A e B, foi completo ali. Nossa, nenhum médico e médica vai querer, né, deixar de cumprir o dever legal de completar as informações necessárias, ou de corrigir alguma coisa que estiver incorreta. Necessário fazer isso. Então, esse artigo foi com essa finalidade.